Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de Geologia e Paleontologia. Nós iremos estudar hoje o fossiodiagênese, que é esse processo de fossilização dos organismos. Certo? Antes, é interessante retornarmos ao conceito, ou à definição do que vem a ser o fóssil. Enquanto objeto central de estudo da paleontologia, o fóssil, vindo do termo latim, que significa ser desenterrado ou extraído da terra, corresponde a o quê? A restos ou vestígios de animais e vegetais, como também micro-organismos, certo? Nós chamamos da micropaleontologia, que foram soterrados em tempos pré-históricos e que são hoje encontrados preservados nas rochas sedimentares, certo? Então, nós vamos compreender essa perspectiva, essa área da paleontologia, a fossiodiagênese, e assim entender a, a ideia de como esses organismos eles foram transformados em fósseis. Vamos aqui fazer um tour no Museu de História Natural de Berlim, para observarmos um pouco da estrutura dos fósseis que hoje são apresentados, certo, a comunidades inteiras. Vamos observar esse acervo. Vamos levar em consideração aqui o Kentrosaurus, esse dinossauro que viveu há 161 a 145 milhões de anos atrás. Olha só, aqui é um registro fóssil, certo? Aqui é possível observar a marca, né, característica desse dinossauro, que é esses espinhos aqui, que vem desde o pescoço, o dorsal até a cauda. O tamanho desproporcional da sua cabeça em relação ao seu corpo. Certo? A paleontologia ela visa compreender como esse animal foi extinto, em que circunstância, qual era o clima, e investigar, né, todos os detalhes da vida dessas espécies. Temos outras espécies aqui bastante interessantes, como por exemplo de peixes. Certo? Então nós vamos entender o processo de sedimentação, né, de uma espécie, seja vertebrado ou invertebrado. Observem que aqui parece que foi esculpido na pedra, certo? Mas esse peixe aqui, esse registro fóssil, passou por um processo, né, de compactação de sedimentos, tornou ele um fóssil. Então vamos lá. Aqui nós temos exemplos de peixes, dinossauros, conchas, certo? Marítimas, que foram também petrificadas. Então são registros históricos, né, da vida há milhões de anos. Então temos aqui um exemplo de um processo de escavação. Aqui uma equipe de paleontólogos estão fazendo a escavação. E é um processo demorado e muito cuidadoso, né? Porque envolve aqui estruturas frágeis para ser desenterrado. É um processo demorado. Então aqui uma área delimitada para que haja essa escavação. E partes por partes são retiradas. E a reconstituição desse animal, ou a exposição, vai ser em um museu após todo o processo, né, de limpeza, de detalhamento aqui dessa estrutura fóssil. Retomamos na nossa aula, nós temos a fossiodiagênese,
o fossodiagênese, que é esse processo que nós vamos explicar para tentar definir, certo? Esse campo de estudos da paleontologia. Então vamos começar com a descrição de um organismo. Por exemplo, quando um organismo morre, todos nós sabemos que ele passa, evidentemente, por um processo de decomposição, seja por fungos e bactérias. Dependendo da região em que ele vive, ele vai se decompor de forma mais rápida ou mais lenta, né? Se for um organismo que mora, por exemplo, na Sibéria, na Antártida, ou um organismo que mora aqui, né, vamos dizer, em regiões equatoriais como a nossa, ele vai passar por um processo mais rápido de decomposição. Em todo caso, esse processo de decomposição de animais e plantas vem posteriormente sucedido por um processo de soterramento. Então, esse organismo pode ser imediatamente soterrado ou passar por uma série de processos, certo? Que inclui desarticulação e transporte. Então, se esse animal for, por exemplo, se ele foi morto, certo? Ou se ele morreu em algum ambiente aonde não temos um processo intenso de chuvas, ou seja, um ambiente glacial, é mais provável que esse fóssil terá, ao longo dos anos, uma preservação maior. Por quê? Diferentemente de regiões como o Sudeste Asiático, esse processo de soterramento vai ser acompanhado de desarticulação e transporte através da água, certo? Então, muitos sedimentos vão soterrar esse organismo e de forma subsequente ela vai sendo depositada, né, a camadas mais inferiores e que vai compartimentando esse fóssil durante um processo aí que ocorre numa época, né, ou num tempo geológico de milhares de anos. Temos aqui que esse processo de soterramento, o que é que ocorre? Né? O organismo e o sedimento ao seu redor irão passar por outro processo, que é o processo chamado diagênese. O que é a diagênese? Esse processo que vai interferir nesse processo de compactação. Então, é a compactação de camadas pelo peso do sedimento. Então, o peso do sedimento ele vai promover uma chamada estratigrafia, ou seja, ele vai transformar, certo, um sedimento mediante a compactação de outras camadas acima. Esse sedimento mais superficial, ele vai diferenciar daquele sedimento que está numa camada mais inferior e assim por diante. O que vai acontecer? O sedimento depositado sobre esse organismo, ou dentro dele, vai passar por processos químicos, certo? De pressão e de temperatura, o que vai fazer com que esse organismo seja cimentado, certo? E vai se solidificar. Então, é como se a parte orgânica desse animal fosse ocupada pelos sedimentos, ao passo que você é como se fosse um molde que vai transformando, certo, toda a matéria orgânica em pedra ou em rocha sedimentar. Nós chamamos de processo de litificação. Observe aqui um processo de litificação de sedimentos, certo? De cascalho, de areia, de barro, de lama, certo? Então temos diferentes processos. Isso aqui, o processo de compactamentação, certo? De litificação de sedimentos, vai ocorrer juntamente com esses
essas camadas que vão sendo depositadas umas sobre as outras. E o organismo, ou o animal, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar dentro desses processos, né, no caso dessas estruturas litificadas, e vai se transformar ao longo do tempo em uma pedra, basicamente, em uma rocha sedimentar. Então, durante esse processo de litificação e compactação, todos os fluidos eles vão se mover através dos grãos sedimentados. É o que nós chamamos de percolação. Então, que contém o quê? Os fósseis que foram, né, compactados, podendo alterar a constituição química original dos restos orgânicos. O que vai acontecer? Toda a matéria orgânica, ela vai o quê? Ela vai receber essa influência, essa percolação, através desses grãos sedimentares que vão sendo depositados ao redor, né, dessa estrutura. E a constituição química, né, original vai sendo modificada. Então, esses fósseis eles podem ser encontrados com mais com mais vestígios de preservação, dependendo desse processo, né, seja feito em áreas como, por exemplo, áreas árticas, né, ou áreas aonde existe um maior processo, vamos dizer assim, de chuvas durante o ano. E isso numa escala geológica, nós podemos observar que vai acelerar ainda mais o processo. Esse esquema aqui vai apresentar um pouco do que ocorre, certo? Então, observe um peixe, certo? Aqui, numa área. Então, quando esse peixe morre, o que é que vai acontecer? Vamos entender um pouco desse processo de fossilização. Então, observe. Aqui está ocorrendo o fenômeno que nós chamamos de decomposição, certo? O animal ele morre. E esse processo de decomposição vai ser o quê? Sucedido, no caso, por processo de desarticulação e transporte. Então, transporte de quê? De sedimentos, certo? Então, esse peixe ele vai fazer o quê? Ele está em um ambiente de bastante transporte de sedimentos pela própria hidrodinâmica desse rio. Essa hidrodinâmica ela vai favorecer um processo de compactação mais rápido, né, pelo peso desse sedimento. Então, em um momento, esse peixe aqui, observe aqui, esse processo aqui. Veja só, está mostrando o processo de diagênese ou de compactação de um organismo morto, certo? Mostrando como o sedimento depositado sobre o organismo ou dentro dele, através de processos químicos, forma o que nós chamamos de rocha sedimentar. Então esse peixe aqui, certo? Está sendo transformado. Esse aqui também está sendo transformado através de processos nós chamamos de litificação. A água ela é muito importante nesse processo. Então, a sua presença ela vai aumentar, certo? Influir muito nesse processo de litificação. Ela facilita tanto o movimento de micro-organismos no interior do solo, como também a sua dispersão, certo, ao redor. Ela transforma substâncias,
certo? Insere todas essas substâncias no ambiente de litificação, ela vai ajuntando e vai agregando esses micro-organismos em um processo único de litificação. Temos a perspectiva da subbilização, essa subbilização, ou que nós chamamos solubilização de substâncias químicas, promove o que nós chamamos também de processos químicos de litificação. E ela vai facilitar a realização de relações químicas de matérias orgânicas, certo? Desse ambiente aquático ou terrestre. Ambar. Vamos colocar aqui esse processo de registro fóssil. O ambar, pessoal, como nós vemos, muito em colar. Essa resina fóssil muito usada, né, na manufatura de objetos ornamentais. Então, essa resina viscosa secretada por algumas plantas, é muito importante para a apresentação, né, do registro fóssil. Então, observamos aqui que, por vezes, né, quando se usa esse processo de fossilização, né, nós podemos fazer uma relação direta com algumas das formas de fossilização através de substâncias emitidas, né, ou fornecidas por plantas, principalmente plantas que vivem em regiões de clima temperado, que pode também ajudar nesse processo. Então, por exemplo, a âmbar, essa resina, ela ajuda também nesse processo de preservação dos fósseis. Ela escorrer pelo caule aprisiona esses elementos de fauna, certo? Da microfauna que estavam, né, caminhando, repousando ali. Então, por anos nós podemos ter uma espécie, um registro da microfauna, né, uma vez que ela encontra no caminho essa resina. Então, nós temos outros processos de fossiliogênese. Nós vamos analisar aqui, por exemplo, a carbonificação ou a incarbonificação. A carbonificação, por exemplo, ela ocorre quando os restos de animais e plantas eles entram em processo de decomposição e são soterrados. A carbonificação, pessoal, é um processo químico que ele envolve combustão, certo? E esse processo químico de combustão, ele envolve determinados sólidos, né, quando eles são submetidos principalmente a altas temperaturas. Então, quando esse organismo ele passa por esse processo, existe o que nós chamamos de eliminação dos componentes orgânicos voláteis da matéria, certo? Seja componentes como hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O que vai permanecer ali é o carbono. Por isso que muitas datações de fósseis é feita através do carbono. Então, por exemplo, quando alguns vegetais são depositados em ambientes subaquosos, com baixa concentração de oxigênio, como no fundo de lagos, nós podemos ver esse processo de carbonificação acontecendo, certo? Aqui está um registro fóssil desenvolvido através do processo de carbonificação ou incarbonificação, certo? Aqui ocorreu o aumento da pressão e da temperatura para registrar. Observa aí que é um registro fóssil bastante significativo. O nome desse registro fóssil aqui é o Pteritos
Permófitas. Nome muito bom para se colocar no filho, certo? Se vocês quiserem colocar um nome bastante peculiar, né? Temos aí o Pitéridos permófitas, né? Que é um fóssil, né, que apresenta uma coloração mais escura devido a esse processo de carbonificação ou encarbonificação. Bom, pessoal, nós terminamos aqui o nosso primeiro momento da aula sobre fossiodiagênese e voltaremos com a segunda parte para concluir a nossa aula. Até lá e bons estudos!